Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Conforme a Bíblia Ensina. Quando examinamos os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia, podemos encontrar que a incrível obra da salvação aconteceu sempre que o povo de Deus seguia as instruções da Bíblia. Devemos ter esse mesmo tipo de fé. Há uma grande diferença de resultado quando se trata da nossa obediência e desobediência aos mandamentos de Deus. Hoje, vamos estudar sobre a obediência e o novo nome de Deus Pai, que veio à Terra na época do Espírito Santo. Vejamos o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. O comandante do exército seria chamado de ministro da defesa, ou de general de alto escalão hoje em dia. Mesmo que ele fosse um soldado corajoso, ele sofria de lepra. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, o comandante, foi ver Eliseu. Ele percorreu um longo caminho até Israel na esperança de ser curado de sua lepra. Apesar de sua alta posição como comandante de um exército, Eliseu não veio vê-lo pessoalmente, mas simplesmente enviou um mensageiro com instruções para ele. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã pensou: através de que tipo de cerimônia eu vou ser curado? Porém, ele ficou furioso quando Eliseu não saiu, e sim apenas enviou um mensageiro. Vamos continuar lendo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Ele mostrou sua indignação, dizendo: Abana e Farfar, rios de Damasco, não são mais limpos que o rio Jordão? Não posso me lavar neles e ficar limpo? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Naamã estava prestes a voltar para o seu país, sem seguir as instruções do profeta. Então, seus oficiais disseram a ele: se o profeta lhe dissesse para fazer algo maior que isso, para ser curado, você não o faria? Então, por que você não segue as instruções do profeta, já que elas são tão simples? Seguindo o seu conselho, Naamã mergulhou no Jordão 7 vezes. Então, a sua lepra foi curada e sua carne ficou limpa como a de uma criança.
Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 5. No passado, sempre que as pessoas seguiam as instruções de Deus ou dos profetas, elas podiam ter esse tipo de resultado gracioso. Através do que aconteceu no passado, Deus nos mostra que tipo de fé devemos ter nessa época. Se Naamã não tivesse seguido as instruções de Deus e tivesse retornado para o seu país, para mergulhar nos rios de Abana e Farfar 7 vezes, ou até 70 vezes, seguindo seus próprios pensamentos, a lepra dele seria curada? Não foi a palavra de Deus, proferida pela boca do profeta, que o curou? Se o Rio Jordão fosse eficaz na cura da lepra, não apenas Naamã, mas todos os leprosos em Israel seriam curados depois de mergulharem no Jordão. É por isso que não devemos colocar nossos pensamentos ou tirar algo das palavras da Bíblia, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Esse livro se refere à Bíblia, certo? Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Precisamos ter cuidado para não adicionar as opiniões das pessoas à Bíblia e não devemos tirar nada das palavras de Deus. Essa é a vontade de Deus descrita no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Vamos ver o versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, tirar significa remover. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Em outras palavras, Deus tirará o privilégio de entrar no eterno reino dos céus. Isso tudo não significa que devemos agir conforme a Bíblia instrui? Às vezes, as pessoas dizem, a Igreja de Deus canta novos cânticos e, além disso, eles não oram em nome de Jeová ou de Jesus, mas em um novo nome, Ansanhon. Tudo isso é muito estranho. Não seria um problema maior se nenhum desses ensinamentos pudessem ser encontrados na Bíblia? Por outro lado, se esses ensinamentos são encontrados na Bíblia, todas as igrejas que não os seguem não estarão com grandes problemas? Vamos para o livro do Eclesiastes, capítulo 3. E chequemos cada uma dessas palavras. Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem. O que há para tudo? O seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus colocou um tempo certo para tudo. É o mesmo com a nossa vida. Todos os seres vivos, sejam cachorros, libélulas ou humanos, têm o seu próprio tempo de vida. Uma pessoa pode viver muito apenas por pensar, eu gostaria de viver por 300 anos? Deus colocou um tempo limitado para tudo. Da mesma forma, há um tempo e propósito para o cumprimento da nossa redenção. Para a salvação da humanidade, Deus dividiu o tempo desde Adão até o fim do mundo em 3 épocas diferentes. A primeira época é a época do Pai. Deus estabeleceu uma época na qual Deus Pai guiou a obra da salvação. Então, chegou a época do Filho, na qual as pessoas seguiam Jesus como Salvador. E a Bíblia ensina que esta época em que estamos vivendo é a época do Espírito Santo. Através da época do Pai, da época do Filho e da época do Espírito Santo, a obra da redenção de Deus será completada. Também devemos ter em mente que em cada época há um tempo para tudo. Há um tempo determinado para a época do Pai e um tempo determinado para a época do Filho também.
Já que Deus dividiu a obra de redenção em 3 épocas, deve haver um tempo específico para cada época. De agora em diante, vamos aprender como Deus está guiando a sua obra de redenção nas 3 épocas. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui, precisamos focar nas palavras: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizando-os em quais nomes? Já que está escrito batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, deve haver um nome de Deus Pai que realiza essa obra. E também está escrito: batize em nome do Filho. Então deve haver um nome de Deus Filho que realiza essa obra. Por último, está escrito: batize em nome do Espírito Santo. Portanto, o que deve existir com respeito ao Espírito Santo? Deve haver o nome do Espírito Santo. Nenhuma igreja batiza em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, exceto a Igreja de Deus. Isso é realmente incrível. Essas igrejas não entendem completamente sobre os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas não deveriam seguir as instruções da Bíblia? Quando foi dito a Noé para construir a arca, ele fez tudo conforme Deus tinha ordenado a ele e foi salvo. Naamã não foi curado de sua lepra quando se lavou no Rio Jordão, obedecendo às instruções do profeta Eliseu? Da mesma forma, Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que deve haver o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, e que devemos batizar as pessoas com esses nomes. O nome de Deus Pai é Jeová. Quando Deus veio à Terra e guiou a obra de redenção na época do Filho, seu nome era Jesus. Então, também deve existir o nome do Espírito Santo. Somente o batismo, que é conduzido em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, pode ser considerado um verdadeiro sinal da salvação. Já que estamos vivendo na época do Espírito Santo, não é somente quando conhecemos o nome do Espírito Santo que podemos andar no caminho da salvação que Deus ordenou. Porém, nessa época, todas as igrejas não estão orando em nome de Jesus? Quando perguntamos, por que vocês oram em nome de Jesus? As suas respostas são vagas. Quando entendermos claramente as respostas das perguntas, por que elas oram em nome de Jeová? Por que elas oram em nome de Jesus? Por que devemos orar em nome de Cristo Ansanhon nessa época? Poderemos agir de acordo com o nosso entendimento e direcionar a nossa fé ao reino dos céus. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Não há Salvador. Está escrito que fora de Deus, Jeová, não há Salvador. O Salvador da época do Pai não é outro senão Deus Jeová. Porém, depois de Jesus vir à Terra, vamos ver que o nome do Salvador mudou. Vamos ver o livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No livro de Isaías, capítulo 43, diz: fora de Jeová não há Salvador. E no livro de Atos, capítulo 4, diz: não há outro nome além de Jesus,
pelo qual podemos ser salvos. Alguns podem não entender e dizer: essa não é uma contradição da Bíblia? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo Deus. Eles são o mesmo Salvador, mas a diferença está na época. Por exemplo, na época do Pai, um nome é usado para o Salvador. Na época do Filho, um nome diferente é usado para o Salvador. E na época do Espírito Santo, outro nome é usado para o Salvador. Assim, a época dita o nome pelo qual podemos ser salvos. Então, qual é o nome do Salvador da época do Espírito Santo? Vamos para o livro do Apocalipse para confirmar isso. Capítulo 3, versículo 12, diz: Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o que ele também gravará? Meu novo nome. A quem a palavra meu se refere aqui? O próprio Jesus ensinou que ele teria um novo nome. Um novo nome diferente de Jesus. É o nome do Espírito Santo. O propósito de um nome é para que os outros te chamem. Mesmo que seu nome te pertença, os outros não usam mais do que você? Aqui também Jesus disse: eu gravarei sobre ele meu novo nome. Então, em qual época iremos chamar o novo nome? Não é na época do Pai, nem na época do Filho, mas na última época. Na época do Espírito Santo, o novo nome deve aparecer. Vamos confirmar isso no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Devem acontecer se refere ao futuro. Já que João escreveu que devem acontecer futuramente, essas não são profecias sobre a época do Espírito Santo? É por isso que está escrito no capítulo 3, meu novo nome. A Bíblia nos ensina que na época do Espírito Santo, o novo nome de Jesus nos salvará. Em cada época, vamos descobrir qual nome de Deus as pessoas testemunharam? Vamos voltar para o livro de Isaías, capítulo 43. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Na época do Pai, os profetas serviram como testemunhas que testificavam que Jeová era o Salvador. E de quem eram as testemunhas depois da vinda de Jesus? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas de quem? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. No livro de Isaías, capítulo 43, todos os crentes daquela época eram testemunhas de Jeová. Mas no livro de Atos, capítulo 1, as pessoas eram testemunhas de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, está escrito: Quando virem os ramos da figueira se renovando e suas folhas brotando, saibam que o Filho do Homem está próximo às portas. No tempo dessa profecia, a época do Espírito Santo começa. Assim como há um tempo para tudo, também há um tempo para o novo nome. O nome Jeová era usado até Jesus aparecer. E o nome Jesus foi usado até ele aparecer pela segunda vez. Seu novo nome deve ser usado quando ele aparecer pela segunda vez.
Essa é a maneira da salvação ensinada pela Bíblia. Se Naamã tivesse tentado curar a sua lepra da sua própria maneira, ele não seria curado. Noé foi salvo enquanto os outros foram destruídos, porque ele obedientemente fez tudo conforme Deus o ensinou. É através do nome de Jeová, na época do Pai, através do nome de Jesus, na época do Filho, e através do novo nome de Jesus, na época do Espírito Santo, que a perfeita obra de redenção pode ser realizada. Então, hoje, em nome de quem todas as igrejas oram? Elas oram em nome de Jesus. E Abraão, Noé, Isaque, Jacó, Elias e Eliseu, que viveram antes de Jesus vir à Terra, eles oraram em nome de Jesus, dizendo: vamos orar no santo nome de Jesus? Não oraram. Por que não? Em qual época Abraão e Noé viveram? Na época do Pai. Por isso, todos eles oraram em nome de Jeová. Mas depois de Jesus vir à Terra, o nome mudou e o povo de Deus disse: eu oro no santo nome de Jesus. Eles fizeram isso porque suas orações podiam ser respondidas somente quando eles orassem em nome do Salvador da sua respectiva época. Vamos confirmar isso através da Bíblia. Vamos ver o Salmo de número 116, verso 4. Então, invoquei, qual nome? Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Depois da vinda de Jesus, que tipo de mudança ocorreu na oração deles? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Isso significa, até agora vocês não oraram em nome de Jesus. O que ele disse depois? De agora em diante, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Já que ele estava prestes a deixar a carne e ascender ao céu, ele disse: até agora, vocês não oraram em meu nome. De agora em diante, orem em meu nome. Até Jesus ensiná-los a orar dessa forma, todos os crentes estavam orando em nome de Jeová. Porém, depois de Jesus ascender ao céu, todos começaram a orar em nome de Jesus. Na época do Pai, eles oravam em nome de Jeová. E na época do Filho, eles oravam em nome de Jesus. Então, na época do Espírito Santo, em nome de quem devemos orar? Está claro que devemos orar em um novo nome. De acordo com a Bíblia, a Trindade significa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo. Mesmo Deus desempenhando 3 papéis, desde os dias de Adão até o fim do mundo, para o cumprimento de sua obra de redenção, todos os 3 são o mesmo Deus. Nós já vimos o testemunho bíblico sobre o Salvador, que veio na época do Espírito Santo. Assim como está escrito no livro de Isaías: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Cristo Ansanron é aquele que veio à Terra como Salvador na época do Espírito Santo. O fato de que chamamos o novo nome de Jesus significa que não cremos em Jesus? Não é porque cremos absolutamente em Jesus que nós recebemos o seu novo nome quando ele apareceu pela segunda vez? Vamos confirmar que Deus abriu o caminho da salvação para a humanidade com os nomes de Jeová na época do Pai, Jesus na época do Filho e Cristo Ansanron na época do Espírito Santo. Na época do Pai, qual nome era invocado para se obter a salvação? Vamos ver o livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na época do Pai, as pessoas invocavam o nome de Jeová para serem salvas. A época do Filho continuou até Jesus vir à Terra pela segunda vez. As pessoas certamente podiam ser salvas pelo nome de Jesus até então. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9.
Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás, o que você será? Serás salvo. Qual época é essa? Nós acabamos de confirmar no livro de Joel, capítulo 2, que aqueles que invocavam o nome de Jeová eram salvos. Aqui, contudo, aqueles que invocaram o nome de Jesus foram salvos. Pode haver alguma contradição na Bíblia? Quando entendermos completamente sobre os limites das épocas, podemos conseguir respostas exatas da Bíblia. Como você pode ver, a Bíblia explica claramente: se invocar o nome de Jesus, será salvo. Quando a época do Filho termina e a época do Espírito Santo começa, qual nome devemos invocar para sermos salvos? Não podemos ser salvos se não invocarmos o novo nome. Como no Evangelho de Mateus, capítulo 24, está profetizado: quando os ramos da figueira se renovarem e suas folhas brotarem, saibam que o Filho do Homem está próximo às portas. Vamos ensinar as pessoas sobre quando Jesus aparecerá na terra pela segunda vez. Depois desse tempo, a obra de redenção de Deus será realizada em nome do Espírito Santo. A partir de então, você não poderá ser salvo invocando os nomes de Jeová ou Jesus, porque a época do novo nome começou. Quando invocar o novo nome, você será salvo. Isso é o que Deus ensina pela Bíblia. Orar ao novo nome. Louvar ao novo nome. Na época do Pai, quem era louvado com hinos? Deus Jeová. Está escrito no livro dos Salmos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todo o propósito e foco dos hinos eram louvar, agradecer e dar glórias e honras ao Salvador daquela época. Na época do Filho, quem era louvado com hinos? Jesus Cristo. Aleluia! Jesus ressuscitou e subiu nas alturas. Jesus, Jesus, precioso Jesus, dê-me mais fé. Todos louvaram em nome de Jesus. Por que o nome de Jeová não foi mencionado nenhuma vez? Não é um absurdo? Por quê? Porque cada época tem seu tempo determinado. Há um tempo para a época do Pai e também um tempo para a época do Filho. Na época do Espírito Santo, toda a obra de redenção para a salvação da humanidade será realizada pelo novo nome. Para receber a salvação, a Bíblia ensina que a nossa oração e louvor devem ser em nome de Cristo Ansanhon, o Salvador dessa época. Hoje, confirmamos pela Bíblia que estamos seguindo a vontade de Deus. Vamos dar eterna glória, graça e honra ao nosso Pai Celestial, Ansanhon, e à Mãe Nova Jerusalém Celestial, que vieram à Terra de acordo com todas as profecias da Bíblia. Espero que todos nós recebamos a eterna salvação e entremos no reino dos céus, seguindo por onde quer que o novo nome nos guie nessa época. Muito obrigado.